Olá, pessoal! Nesse vídeo, a gente vai tentar justificar por que aquele algoritmo alternativo da subtração funciona. A ideia agora, então, não é mais focar no passo a passo ou de executar o método, o algoritmo, com fluidez. A ideia é entender por que eu posso fazer aquilo. Por que aquelas alterações que eu estava fazendo nos valores, no menuendo e no subtraendo, me geram um resultado correto? Para poder fazer essa justificativa, eu vou começar relembrando uma propriedade de subtração. Uma propriedade que muito provavelmente você já trabalhou com seus alunos e você mesmo já deve conhecer. A propriedade, na verdade, que eu quero enfatizar é muito natural quando a gente está falando de subtração. Para falar dessa propriedade, eu vou usar um exemplo. O exemplo que eu vou usar vai ser 8 menos 5. Eu vou usar um exemplo pequeno, porque a ideia aqui, para facilitar a nossa justificativa, vai ser olhar para a subtração como uma diferença entre dois conjuntos, uma diferença entre a quantidade de elementos de dois conjuntos. Então, eu escolhi valores pequenos para isso não ficar muito demorado. Então, imagina que eu tenho um conjunto com 8 elementos e um conjunto com 5 elementos. Eu vou tentar representá-los aqui. Então, eu vou criar os meus dois conjuntos com essa quantidade específica de elementos. O primeiro conjunto vão ter 8 bolinhas, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o segundo conjunto, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A diferença, a subtração 8 menos 5, pode ser interpretada como a diferença de elementos entre esses dois conjuntos. Um jeito de obter esse resultado poderia ser associando cada elemento do primeiro conjunto a um elemento do segundo e ver o que sobra. Então, se a gente fizer isso, olha o que acontece. Primeiro com primeiro, segundo com segundo e assim por diante. Eu consigo associar os 5 primeiros elementos. A gente sabe disso. Mas o que sobra, esses 3 elementos restantes, são exatamente o resultado da minha subtração. Então, essa é a diferença desses dois conjuntos. A propriedade, então, que eu estou querendo relembrar aqui com vocês, é justamente para a gente pensar o que aconteceria se eu acrescentasse uma bolinha em cada conjunto. Então, o que aconteceria se eu acrescentasse uma bolinha aqui e uma bolinha aqui? Ora, se você acrescentar uma em cada um deles, eu consigo fazer essa associação. Se eu acrescentei uma bolinha ao conjunto que tinha 8, ele vai passar a ter 9. E se eu acrescentar uma bolinha no conjunto que tinha 5, ele vai passar a ter 6. Mas a minha diferença não foi alterada. A minha diferença continua sendo esses 3 aqui. Pois, ao acrescentar uma aqui e uma aqui, eu posso fazer a associação e a minha diferença continua sendo 3. Essa é a propriedade que eu quero ou que eu preciso para poder justificar o algoritmo alternativo. Então, é essa propriedade de se eu adicionar alguma quantidade ao minuendo e ao subtraindo a mesma quantidade nos dois, isso não altera o resultado da minha conta, tá bom? Então, só um outro exemplo. Eu sei que 8 menos 5 é igual a 3. A gente viu que 9, ou seja, acrescentar 1 aqui, menos 6, acrescentar 1 aqui, também continua dando 3. E se ao invés de acrescentar um só, eu acrescentasse 2? Quanto que é 10 menos 7?
Continua sendo 3. E se eu acrescentasse 10 unidades aqui, 10 unidades aqui, ou seja, uma dezena aqui, uma dezena aqui, isso cairia em 18 menos 15, que continua sendo 3. Então, o que eu estou enfatizando aqui é que se eu faço um acréscimo aqui e um acréscimo aqui, o meu resultado não altera. Então, eu acrescentei 1, acrescentei 2, acrescentei 10, e isso não alterou o resultado da minha subtração. Existem várias coisas que poderiam ser exploradas com essa propriedade, inclusive subtrair valores. Eu também poderia fazer isso. Por exemplo, se eu subtrair 7 menos 4, continua sendo 3. Mas por enquanto é só essa parte que eu vou enfatizar, de que ao acrescentar uma mesma quantidade no minuendo e no subtraendo, isso não altera o resultado da minha conta. Isso não altera o resultado da minha conta original. É isso que a gente vai precisar para entender o algoritmo alternativo da subtração. Eu trouxe aqui para vocês um dos exemplos que a gente resolveu no outro vídeo. E eu vou tentar destrinchar um pouco o que estava acontecendo. Então, inicialmente, esse 75 eu posso escrever como sendo 70 mais 5. Só para a gente visualizar melhor o número que está sendo representado ali. Então, eu só decompus. E 38, eu sei que é 30 mais 8. No algoritmo, a primeira coisa que a gente fez foi, como 5 eu não conseguia tirar 8, eu pus esse 1. Eu coloquei esse 1 aqui. Colocar esse 1 aqui, o que isso significou? O que isso representou? Eram 10 unidades. Então, o que eu fiz, na verdade, foi somar 10 aqui. E quando eu risquei esse 3 e disse que ele era 4, nota que ele está na ordem das dezenas. Então, esse 3 aqui, apesar de eu ter escrito só 4, ele é na verdade o 40. Então, não são mais 30, né, que eu tenho representando, esse 3 representando, eu acrescentei também 10. Com isso, eu caio na situação que a gente estava vendo ali em cima. Eu acrescentei a mesma quantidade, tanto no minuendo como no subtraendo. Isso não altera o resultado da minha conta. Isso vai continuar sendo 37. Então, pessoal, entendendo essa propriedade, que ao adicionar a mesma quantidade no minuendo e no subtraendo, eu não altero o meu resultado final, eu tenho que esse algoritmo vai ser verdadeiro. Ele está fazendo uma alteração que não altera o resultado final da minha conta. Por isso que ele funciona. Vamos tentar resolver mais um. Por exemplo, se eu quisesse resolver a subtração 723 menos 456. Então, eu vou usar o algoritmo alternativo, só que agora tentando falar cada passo como a alteração que de fato eu estou fazendo na ordem, tá bom? Ou nos valores. Então, 3 unidades tira 6 unidades. Eu não consigo. Então, essas 3 unidades eu vou transformar em 13 unidades. Só que isso significa que eu somei 10 nesse número. Então, eu tenho que somar também 10 no número de baixo, para manter o resultado igual. Somar 10 aqui pode ser simplesmente aumentar uma dezena. Então, ao invés de 5, vão ser 6. Ótimo. 13 menos 6. Agora eu consigo. Resultado 7. Continuando. Vou trocar de cor.
2 dezenas menos 6 dezenas. Não consigo fazer. Se eu colocar um aqui na frente e isso se transforma em 12 dezenas, significa que eu aumentei 100, que eu aumentei uma centena nesse número de cima, no meu minuendo. Eu preciso fazer a mesma coisa, aumentar uma centena no subtraendo. Então, esse 4 precisa virar 5. Agora, 12 menos 6 eu consigo dar 6. E, por fim, 7 menos 5, tudo bem. Aqui não tem um problema, eu consigo fazer essa conta. 267. Esse é o meu resultado, usando aí o algoritmo alternativo para subtração, enunciando exatamente as transformações que eu tive que fazer para chegar nesse resultado. Espero que vocês tenham entendido. Passa para a próxima atividade que a gente vai reforçar um pouco mais essas ideias. Até mais!